Selecionar, por exemplo, esta opção de ajustar aos dados. E apertando em OK, as colunas A, B, C e D foram dinamicamente redimensionadas. Então, vamos aprender como redimensionar linhas e colunas, por meio de um exemplo com dados fictícios e didáticos para estudo. Uma tabela que possui uma primeira coluna com códigos, uma segunda coluna com produtos, uma terceira coluna com categorias e uma quarta coluna com um time responsável por cada produto. E aqui, por exemplo, na coluna B, coluna de produtos, já temos um problema. Nesta célula que possui o produto mesa de computador, este conteúdo, esse texto, excede a largura da coluna B. Ou na coluna C, da categoria de produto, a categoria móveis e decoração excede o tamanho, a largura da coluna C. E como poderíamos, de forma dinâmica, redimensionar as colunas para que se ajustem aos dados e ao conteúdo? Então, poderia basicamente, por exemplo, vou clicar aqui sobre a coluna A. Aqui estou utilizando o Windows, vou pressionar a tecla Shift do teclado, manter a tecla Shift pressionada e clicar na seta para o lado 1, 2, 3 vezes. Dessa forma, então, estão selecionadas simultaneamente a coluna A, B, C e D. Vou apertar com o botão direito do mouse sobre a coluna A e selecionar essa opção de redimensionar colunas. E aqui, então, novamente, voltamos para aquele menu para redimensionar as colunas desde a coluna A até a coluna D. E aqui temos basicamente duas opções. Selecionar uma largura diretamente em pixels, sendo que o padrão é 100 pixels. Então, poderia definir aqui, quero que a largura de uma coluna seja, por exemplo, 50 pixels ou 200 pixels. E há também essa opção de ajustar aos dados, que selecionando, apertando OK, os dados são dinamicamente ajustados, as colunas possuem a sua largura redimensionada. E agora, para exemplificar, vou apertar Ctrl Z para desfazer esta última ação. Novamente, apertar com o botão direito do mouse, tendo as colunas A, B, C e D selecionadas. Botão direito do mouse, redimensionar colunas A até a coluna D. E agora, para exemplificar, então, uma coluna possui um padrão de 100 pixels de largura. Vamos testar, então, por exemplo, 200 pixels. Vou apertar OK. E as colunas A, B, C e D foram redimensionadas, e agora as quatro possuem o mesmo tamanho fixo definido, de 200 pixels. Vou apertar novamente Ctrl Z para desfazer esta última ação. E, mais uma dica interessante, como poderíamos selecionar todas as colunas, da coluna A até a coluna Z. Poderia apertar com o botão do mouse sobre a coluna A, e agora, no teclado, utilizar o atalho Ctrl, Shift e a seta para o lado. Então, desta forma, selecionou todas as colunas que possuem conteúdo, e se novamente eu manter pressionado o atalho Ctrl, Shift e seta para o lado, agora selecionou até o final da tabela. E novamente, então, por exemplo, se apertar com o botão direito do mouse, selecionar a opção de redimensionar colunas de A até Z agora, poderia, por exemplo, vou digitar a largura em 75 pixels. 75, OK, todas estariam com 70 pixels de largura. Mas agora, então, vamos ajustar aos dados. Selecionei a coluna A, Ctrl, Shift pressionados, vou apertar seta para o lado uma vez, duas vezes, botão direito sobre alguma das colunas, redimensionar colunas de A até Z, ajustar aos dados, OK. Muito bem, então redimensionamos as colunas, coluna A, B, C e D. Poderíamos fazer o mesmo também para as linhas. E se você está gostando da aula até aqui, ou se algum conteúdo ajudou a gerar uma ideia, a gerar aprendizado, aproveita e já deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. Isso me ajuda muito e me motiva a continuar criando conteúdos para o canal. Então, por exemplo, se eu clicar aqui na linha 1, pressionar no teclado o atalho Ctrl, Shift, mantendo pressionado o Ctrl e o Shift, vou clicar uma vez a seta para baixo, selecionou então as linhas até onde há conteúdo, e poderia, novamente, então, mantendo pressionado Ctrl, o Shift e apertando mais uma vez a seta para baixo, agora selecionou até o fim da planilha, até o fim da tabela, na linha 1000. Então, vou subir até a linha 1,
apertar com o botão direito do mouse sobre a linha 1, por exemplo, selecionar a opção agora redimensionar linhas, da linha 1 até a linha 1000, e novamente, então, as duas opções de especificar uma altura específica, fixa para as linhas, ou ajustar aos dados. Então, conforme o conteúdo, conforme os textos de cada célula, seria ajustada a altura da linha. Vou nessa opção de especificar a altura da linha, e uma linha, então, possui aqui, está sendo informado o padrão 21 pixels. Vou definir, por exemplo, que cada linha vai ter 50 pixels. Apertando OK, então as linhas possuem agora o mesmo tamanho, de 50 pixels cada uma. E agora que você aprendeu como redimensionar linhas e colunas no Planilhas Google, acredito que também seja interessante aprender como realizar quebra de linha no Planilhas Google, para poder distribuir o conteúdo em mais de uma linha quando necessário. Então vou deixar aqui na tela um vídeo bastante interessante aqui do canal que ensina um pouco mais sobre esse conteúdo para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.